Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar reagindo ao conteúdo produzido pelo Eduardo Sabá. Deixa eu dar uma olhada aqui em qual é o título. Eu Visitei Outro Planeta. No canal Espiritismo Raiz, que é o canal dele, né? O Eduardo Sabá, se eu não me engano, é o maior canal espírita da internet, possivelmente mundial, né? Mas bora lá ver o que o Eduardo Sabá viu em outro planeta. Hoje eu vou contar para vocês as visitas que eu fiz a planetas fora do nosso sistema solar, espiritualmente. Foi uma coisa incrível. Foi, acho que, a melhor experiência que eu já tive. Então fica ligado aqui, pega seu copo de água, vamos fazer o evangelho, coisa rápida. Vai lá pegar. E o tema de hoje então seria há muitas moradas na casa de meu pai. Só que eu vou contar a minha... Não vou falar o texto, se você quiser ler o texto, você vai lá no evangelho e lê o texto, tá bom? Pegou o copo de água? Então vamos iniciar nosso evangelho. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a todos que possam estar escutando e estudando esse evangelho conosco, encarnados e desencarnados, que assim seja. Bom, galera, é o seguinte... Opa, eu coloquei a reprodução numa velocidade um pouco maior, tá? Para a gente ganhar um pouco de tempo e porque algumas pessoas têm o hábito de falar um pouco mais devagar e tal. Então, é, eu coloquei nessa velocidade um pouquinho maior para o react aqui não ficar tão longo, tá, pessoal? Então, vamos voltar a escutar o Eduardo aqui. Tá? Eu vou contar pra vocês. Na verdade, os espíritos vivem em grupos, tá? Então, eu tenho um grupo aí de 6 espíritos. Dentre esses 6 espíritos, um deles evoluiu muito mais que todo mundo. Ele já tinha sido convidado para reencarnar em Sirius, depois ele foi convidado para reencarnar em outro orbe, e ele já é um espírito puro. Um espírito puro, um pouco mais adiantado, a ponto de receber seu próprio planeta. Esse amigo meu espiritual, ele me visita frequentemente, tá? E ele do meu grupo, com certeza, está muito mais evoluído que os outros. Então, ele me visitou essa semana, e aí, o que ele falou para mim? Ele falou assim: Eduardo, eu construí meu próprio planeta. E vamos lembrar que lá no livro A Caminho... Vamos lá. O Eduardo começa dizendo, de uma forma muito categórica, que os espíritos evoluem em grupo. Ou algo nesse sentido, deixa eu até voltar aqui para não estar cometendo uma injustiça com ele. Tá? Eu vou contar pra vocês. Na verdade, os espíritos vivem em grupos, tá? Vive em grupo. Não, aí beleza. Os espíritos até vivem em grupo. Só que não necessariamente em grupinhos fechados. É claro que a gente tem os nossos amigos, a gente faz, né, a rodinha de amigos tal, mas desculpa, isso não é algo que denota ali tipo uma guilda, sabe? Sei lá, um grupo de escoteiros ou qualquer coisa assim. É um grupo de amigos que você pode ter. Até aí, beleza, sem problemas algum. Quanto ao fato de um evoluir mais que o outro, também tá tudo é possível, tá tudo certinho. Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai falar sobre. Uma coisa que me chamou a atenção, por isso que eu fiz a pausa, é que ele falou que esse espírito é um espírito puro. Com base. Eu gosto de fazer essas provocações ou esses questionamentos para que a gente não perca o exercício do nosso senso crítico, tá? Um espírito puro, com base em qual referência? É uma referência espírita do que é ser puro? É uma referência cristã do que é ser puro? É uma referência baseada no nosso contexto cultural brasileiro do que é ser puro? É a referência, sei lá, dos povos indígenas do nosso país do que é ser puro? Qual é a referência que o Eduardo está usando para dizer que este espírito é um espírito puro? Primeiro questionamento ou provocação que eu faço. Uma outra provocação ele coloca aqui que esse espírito criou um planeta, tá? Esse espírito criou um planeta. Então, vamos ver se ele fala algo a respeito de como isso ocorreu ou se ele simplesmente soltou a informação. Então, eu tenho um grupo aí de 6 espíritos. Dentre esses 6 espíritos, um deles evoluiu muito mais que todo mundo. Ele já tinha sido convidado para reencarnar em Sirius, depois ele foi convidado para reencarnar em outro orbe, e ele já é um espírito puro. Um espírito puro, um pouco mais adiantado, a ponto de receber seu próprio planeta. Esse amigo meu espiritual, ele me visita frequentemente, tá? E ele do meu grupo, com certeza, está muito mais evoluído que os outros. Então, ele me visitou essa semana, e aí, o que ele falou para mim? Corrigir aqui, não é que ele criou um planeta, ele recebeu o próprio planeta. Então, o que eu entendi aqui, se eu tiver errado, vocês me corrijam aí no chat, por favor. É que alguém, talvez, dentro da forma como o Eduardo coloca a experiência, ou vive a experiência espiritual dele, alguém numa hierarquia superior deve ter dado um planeta para esse amigo dele. Eu entendi isso. Ele falou assim: Eduardo, eu
construir meu próprio planeta. E vamos lembrar que lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala logo no começo. Ok. No momento ele fala que deram um planeta, depois ele fala, eu construí o meu próprio planeta. Aí são coisas diferentes. Apesar de serem coisas bem diferentes, são também coisas pouco prováveis de ocorrer dentro dessa nossa jornada espiritual. Tá? Então, essa pequena confusão inicial aí já está resolvida. No momento ele falou que, né, alguém deu um planeta, o cara lá recebeu um planeta e depois ele fala que o cara criou um planeta. Então, de toda forma, essas duas possibilidades são pouco prováveis de ocorrer, tá? Seja de alguma ordem hierárquica espiritual, dar algum planeta para alguém, ou da gente por si só criar um planeta. Quando. Bom, vou deixar o Eduardo falar. Que há 4,5 bilhões de anos atrás, Deus deu a Terra para Jesus cuidar. Então ele está nesse processo. Claro que ele não é evoluído como Jesus, porque Jesus já tem bilhões de anos de experiência. Mas ele é bem evoluído já, tanto que ele já é um espírito puro e já consegue cuidar do seu próprio planeta. O planeta que ele recebeu, ele está no início ainda. Então é só lá, uma coisa que vai demorar aí 1 bilhão de anos para começar a ter algum tipo de vida, mais ou menos. Né? Então, tudo bem. Aí o que ele me contou? Ele me contou várias coisas e ele falou assim, esse lugar que você vai sempre durante a noite me visitar lá. É um lugar muito bonito. Aí eu falei, me leva agora. Ele falou, vamos agora então. Aí eu deitei, me concentrei e saí do corpo. E ele me levou lá. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa, que energia. É importante que a gente entenda aqui que o Eduardo, ele é o representante, né, do maior canal espírita da internet, possivelmente da internet mundial. São mais de 900 mil inscritos. Então, eu tenho que deixar claro que eu, nesse caso específico, né, eu vou estar mexendo com as paixões, tá? Com paixões. Eu não estou falando que os espíritas eles são extremistas ou qualquer coisa assim. Eu estou falando que eu vou tocar em algumas paixões quando eu, de alguma maneira, apresentar algum contraponto diferente. Não só no caso do próprio Eduardo aqui, mas em qualquer outro react que eu faço, tá? É um campo muito delicado porque a gente está falando de paixões que muitas vezes são sustentadas não necessariamente por uma experiência direta, mas muitas vezes por crença, por uma relação de confiança que se estabelece, sei lá, pelo carisma de quem está passando a mensagem, enfim. Então, o que eu vou dizer agora é algo que vai possivelmente cutucar essas crenças aí, tá bom? Então, bora lá. Falar que o planeta Terra foi entregue há 4 bilhões de anos para Jesus é um dos exemplos dessas crenças, tudo bem? Figuras como Jesus, Buda, Krishna e outros sábios que a nossa história nem sequer registrou porque não havia como, mas que tinham um grau de realização espiritual similar a Buda, Jesus, Krishna, esses caras, essas consciências, homens e mulheres, já abandonaram durante esse processo de realização espiritual a ideia de uma experiência hierárquica, no sentido de estruturação de poder. Para esse tipo de consciência madura, sábia, como Jesus, Buda, Krishna, a ideia de ser comandante de algo, a ideia de ser, nesse sentido, como as tradições espirituais mais, entre aspas, ortodoxas colocam, né, de comandante, de alguém que tem poder, esses caras já não têm essa experiência há muito tempo. Então, faz parte do processo de desenvolvimento, disso que a gente chama de realização espiritual, e diluindo essa ideia de uma hierarquia, de uma ideia de poder, né? De você ter um comando, tá? Então, toda vez, e aqui é um convite, não estou cagando regra para ninguém, mas é um convite para o discernimento. Ponderem, toda vez que alguém chegar falando sobre essa estrutura de comando, sei lá, por exemplo, comandante Ashtar Sheran, qualquer coisa nesse sentido, questiona a narrativa, tá? Para ver se ela está baseada numa transferência de uma ideia de um poder, de um controle, né? De uma régia, né? De alguém que tem um poder concreto nas mãos,
vamos colocar assim. Se essa for a narrativa apresentada, se você pegar traços disso, desconfia, porque seres que de verdade têm uma realização espiritual muito profunda ou contundente, eles já diluem essa noção do poder, da hierarquia, porque eles observam a perspectiva das relações sobre um outro ângulo. Vou colocar dessa forma. A maneira como eles interagem, percebem aquilo que nós chamamos de realidade é, é, é um outro paradigma, tá? Então, essa noção hierárquica vai se desconstruindo, tá bom? Bora lá continuar o vídeo. Boa, vocês imaginam. Eu vou até fazer um exercício com vocês. Fecha o olho e vamos imaginar o seguinte. Imagina você viajando pelas estrelas, pelos planetas e passando muito rápido. A gente foi a pé mesmo, né, voando. E, meu, rapidão, passando super rápido. É mesmo a galáxia, mas outro sistema solar, ou seja, pode ser muito longe. Aí eu saí do corpo e a gente foi indo, passando. Demorou assim uns 7 minutos para chegar lá, né? Ou seja, muito mais rápido que a velocidade da luz, porque a estrela mais próxima, fora da Terra, fora o Sol, Alpha Centauro, se você for na velocidade da luz, aí você demora 6 anos para chegar lá, alguma coisa assim. Então, se eu demorei 6 minutos para chegar em outro sistema solar muito mais longe do que o Alpha Centauro, com certeza a velocidade do espírito consegue ser mais rápida do que a velocidade da luz, prevista. Vamos lá. A forma como o Eduardo está colocando as coisas é um jeitão muito informal, tá tudo certo, é o jeito dele, ok? Mas assim, eu não vou refutá-lo, vou compartilhar a minha experiência. Na medida em que a gente sai nas ditas viagens astrais e tenta linearmente ir para outros locais, para fora do planeta, nós, e aí eu falo nós porque eu conheço outros projetores astrais que passam pela mesma dificuldade, nós vamos consistentemente sentindo um aumento de densidade ou de resistência para que o corpo espiritual, né, saia do planeta Terra linearmente. Tipo, eu vou sair voando da minha cama e vou até a Lua. A minha experiência, até onde eu pesquisei, tá, a respeito disso, eu cheguei à conclusão que o próprio duplo da Terra, ou o campo energético da Terra, o campo eletromagnético que a própria Terra tem, vai causando essa resistência para que a gente saia linearmente para chegar, por exemplo, na Lua, né, para sair do planeta. Então, de certa forma, comum que quando a gente está saindo do corpo, a gente começa a ir. Quando chega a uma determinada altura, parece que a gente encosta num teto. A gente tem uma sensação de. Não é que tem um domo, não é nada disso, não. Mas a gente tem uma sensação de que a gente atingiu um certo limite e a gente é tracionado para baixo. A gente vai ter que fazer muito esforço, muito esforço. Para conseguir sair linearmente do planeta, isso é a minha experiência, não é verdade absoluta, blá blá blá. Mas eu tive que fazer um esforço de concentração muito forte. Assim, eu tive que me concentrar, não é do tipo, eu vou sair. Não, eu tive que ter um princípio de concentração na minha sensação concreta de ser e de existir. Não é uma concentração de objetivo. Meu objetivo é sair, chegar até a Lua, vou chegar até a Lua, né? Com força e vontade, não é isso. Eu tive que entrar em quase que um processo meditativo, tá? Para ficar um pouco mais fácil a alegoria aqui. E aí, dentro desse estado de um maior silêncio, ou menor ruído emocional, eu consegui vencer essa sensação de barreira, tá? Então não é algo tranquilo, não é algo que muitas vezes os amparadores, mentores, o nome que vocês quiserem dar, se predispõem, tá? A não ser se for no sentido educacional, ó, vou te ensinar a vencer essa barreira. Aí pode ser. Mas não é algo que normalmente os caras se predispõem a fazer, tá? E outra coisa que é importante eu salientar é que quando a gente vai fazer esses movimentos de sair do planeta em direção a qualquer outro lugar fora da Terra, isso é feito não naquilo que nós chamaríamos ou chamamos de plano astral,
mas é feito na contraparte extrafísica disso que nós chamamos de materialidade. Quando a gente fala de plano astral, a gente está falando de uma forma de percepção da realidade em que a matéria, em que as consciências se organizam de uma forma diferente, tá? Então vamos lá. A gente está falando de variações de campos de densidade. Então o plano astral da Terra, ele representa ou é a expressão de uma determinada faixa de densidade. Essa estrutura que nós chamamos de plano astral na Terra, com essas características de densidades energéticas, vamos colocar dessa forma, não necessariamente é uma norma para aquilo que a gente observa nos outros cantos, quiçá do sistema solar, quiçá da Lua, por exemplo, que dirá de outros sistemas solares, tá? Então, quando a gente, falando de novo, a minha experiência, quando eu saio e vou para fora do nosso dito planetinha, normalmente é uma saída patrocinada, tá? Alguém me transfere a esse local, pelo menos no primeiro momento, através daquilo que a gente chamaria de portais energéticos, tudo bem? Então, essa pessoa, essa consciência, né, o amparador ou amparadora, que me leva para algum lugar fora do planeta, pode ser, sei lá, só para além dos limites do nosso campo eletromagnético planetário, para além do limite daquilo que o espiritualista chamaria de duplo da Terra. Quando me leva para lá, essa pessoa faz esse transporte com esse portalzinho porque ela já tem a referência do local. Ela já tem a referência, não é de imagem da Lua, por exemplo. Ela tem uma referência de experiência com aquele local. Então não é só eu olhar e saber que a Lua está ali, não é eu pegar e ficar mentalizando a foto da Lua, não. É eu ter a sensação concreta do que é estar na Lua, tá? Do que é sentir aquele ambiente. Então essas pessoas, elas conseguem me transportar, pelo menos na primeira vez foi assim, porque eles tinham esse registro em termos de sentimento. Era uma experiência realizada, tá? Era algo concreto. Então, só deles pensarem, ou melhor, sentirem aquela região do espaço, eles se manifestam lá, tudo bem? Então, a partir do momento em que eu tive a primeira experiência, em que eu fui depurando, fui gravando as sensações, o negócio foi ficando mais familiar para mim, ou seja, fui realizando o que é estar fora do planeta. Aí eu saía do corpo e falava, putz, quero ir para tal lugar. Aí eu pensava, entre aspas, tá? Eu sentia aquele lugar e eu aparecia naquele lugar. Não tinha esse deslocamento linear, de eu saindo do meu quarto, passando pelo telhado, indo nas alturas a velocidades absurdas até chegar em um determinado lugar, tá? A minha experiência pessoal, que não desmente ou invalida a experiência do Eduardo, é essa. Quando eu fui visitar outros lugares, outros sistemas estelares, tá? Eu fiz isso muitas vezes através de, bem assim, ó, entre aspas, saltos. Então, eu ia pulando, eu ia me concentrando em determinadas regiões, chegava nessas regiões, e aí eu sentia, realizava, né? Depois alguém me levava para um outro cantinho, e foi assim, eu fui sentindo, fui realizando o que era cada um desses lugares. Então eram como se fossem saltos que eu dava, tá? Então é claro que a percepção de passagem do tempo, ela é fora do corpo, tá? Principalmente, uma questão muito pessoal. Talvez o Eduardo tenha colocado ali, no primeiro momento ele diz 7 minutos, depois ele diz 6, e tá tudo bem, é o jeitão dele se expressar, tá? Talvez isso seja a maneira como ele interpretou, decodificou a experiência, tá? A passagem do tempo fora do corpo é uma experiência muito pessoal, muito pessoal.
Às vezes você está com duas pessoas, mas você tem mais pessoas contigo e elas têm uma sensação de dilatação, que o evento durou muito mais tempo do que o que você acha, e pode ser o oposto, elas sentirem que passou muito mais rápido do que o que você acha ou tem de sensação, tá? Então, se dentro do corpo, em alguns momentos, a sensação de passagem do tempo está atrelado a uma relação psicológica, mas aqui a gente tem, né, de maneira contundente, clara, a duração do nosso dia com 24 horas. Não existe essa história de que os dias são menores, na verdade são 16 horas e por aí vai. Não existe essa, né, a sensação de diferença de tempo aqui encarnado é uma mera interpretação psicológica, uma relação psicológica, tudo bem? Mas, de fato, o dia aqui continua tendo 24 horas, 23 horas e alguns 50 e poucos minutos para, acho que ser mais preciso. Inclusive, a rotação planetária está até diminuindo de velocidade. O planeta está freando, mas não precisamos entrar em pânico. Mas fora do corpo, essa relação espacial ela é muito mais pessoal, ou melhor, espacial não, temporal, ela é muito mais pessoal do que algo que a gente possa medir. Não existe um padrão mensurável, tá? Então a relação é muito mais pessoal, tudo bem? Então, minha experiência é que não dá para a gente ir linearmente, por conta das mudanças de densidade que existem em vários ambientes do espaço. Eu vou deixar ele falar mais, porque talvez eu me antecipe aqui e fale coisas que talvez ele vá falar. Então, vamos assistir o conteúdo. Por Einstein, seria a velocidade máxima, né? Que é 300 mil km por segundo. Mas tudo bem. Estava eu lá, meu, maravilhosa aquela cena. Imagine isso, imagine, tipo assim, eu viajando naquela escuridão, mas só aparecendo planetas e estrelas passando super rápido, ultra rápido, obviamente. Uma imensidão, assim, é como se você estivesse dentro do céu. Meu, que coisa maravilhosa, maravilhosa. Aí eu cheguei lá no planeta dele. Só que aí ele falou assim pra mim, isso que você tá vendo são só algumas cores, porque a sua alma não tem essa capacidade de enxergar tudo, porque você tá encarnado, né? Então você tá como humano, mas é óbvio que existem muito mais coisas que você pode enxergar. Isso é fácil de entender, né? Por exemplo, a gente não consegue enxergar o raio-x, o raio gama, o infravermelho, a gente não consegue enxergar, eles estão aí, eles são até utilizados pra gente em vários equipamentos, mas é impossível a gente enxergar com os nossos olhos, porque nosso olho não foi preparado para isso, porque nós encarnamos na Terra, que tem um organismo biológico preparado para lidar com as luzes que nós vivemos, assim, com as cores, né? Com o que a gente consegue ver. Então não teria por que o nosso organismo biológico se desenvolver para ver o raio infravermelho, porque não tem utilidade para isso, né? Então, ele me mostrou esse planeta, depois ele me levou no planeta que ele reencarnava, que é um planeta já totalmente puro, só com espíritos tops. Mano do céu, vocês imaginam como é bom isso. E aí eu fui lá, visitei o planeta dele, desci lá, olhei as coisas, entendeu? Tinha um prédio assim muito bonito, muito modernos, muito bonitos, os carros voavam, era tipo uma tecnologia absurda, sabe? Mas o mais interessante disso tudo era a vibração que eles estavam. Nossa, a vibração deles, só de eu estar lá, na verdade só de eu pensar agora nisso, façam essa meditação. Tentem imaginar esse planeta que eu tô falando pra vocês, tá? É um planeta de céu vermelhado, assim, avermelhado e tal, tem poucas árvores, vermelhas também, meio, né? Não tem aquele verde que a gente tem aqui na vegetação. Tem poucas árvores no meio assim das ruas e os automóveis, que são bem diferentes, são menores, são tipo aquelas naves do Jackson, sabe? Eles flutuavam e se organizavam entre várias linhas invisíveis na coisa. E tinha assim prédios gigantes, mas assim extremamente bem acabados. Sabe quando você pega assim uma coisa muito bem feita de alumínio, era desses materiais que muito bem feito. E assim, e tinha junto rios e natureza também. Tinha água lá então, né? Ou pelo menos algum tipo de água, sei lá, se era metano, sei lá o que era, mas algum tipo de coisa líquida, né? Não sei se era água, não perguntei isso. Mas tinha tudo, era assim, fantástico. Parecia uma grande cidade, só que uma grande cidade ultra do futuro. A energia maravilhosa, e as pessoas me cumprimentavam, elas viam que eu estava lá, que eu era de outro planeta, mas por eles serem muito evoluídos, estarem já muito no plano espiritual, porque lá o corpo, eles já evoluíram tanto que o corpo é super sutil, o corpo está como se estivesse desencarnado. Praticamente eles não têm corpo físico, né? Então, bora lá. De novo, não desmerecendo a experiência do Eduardo, mas apresentando um contraponto, tá? Se as estruturas disso que nós chamamos de plano astral, elas estão baseadas em densidades, isso não significa que locais com maior densidade são necessariamente piores do que locais com maior densidade. Eu vou colocar de uma outra forma. É um paradigma nosso achar que o mais sutil é o melhor, tá? Porque o que para nós aqui é mais sutil pode ser muito denso em outros cantos do universo, tá?
Eu vou relembrar uma experiência que eu tive aqui. Eu já contei isso em algumas outras lives, mas vou deixar isso aqui, né? Vou compartilhar de novo, me desculpem ser repetitivo. Houve um período que eu estava fazendo, que eu estava lembrando muito mais das minhas experiências fora do corpo, tá? Até porque era um período que eu dava cursos sobre projeção, sobre viagem astral e tal. Hoje eu já não falo muito a respeito disso, assim, não dou aulas a respeito disso, porque eu estou numa outra pegada. Aliás, quando eu dava o curso de projeção, uma das coisas que eu fazia era mostrar constantemente a importância de ficar dentro do corpo. Então, o meu curso de projeção era um curso em que eu falava muito mais da importância da vida material concreta do que da saída do corpo em si. Então, a premissa do curso era: quer ser lúcido fora do corpo? Seja lúcido dentro. Como é que eu vou construir lucidez dentro do corpo? Era uma coisa mais ou menos assim. Não se preocupa com o que está fora do corpo, porque você invariavelmente vai sair. Você não precisa de curso para isso. Tá? É natural, você vai sair, invariavelmente. Agora, ser lúcido precisa de uma maior atenção, né? Precisa da gente estar ali se exercitando. Então, o meu curso de meditação tinha basicamente essa pegada, né? Vamos construir lucidez dentro do corpo, vamos se preocupar com lucidez, porque sair a gente vai sair. O lance é construir lucidez. Pois bem, nessa época aí, que eu estava ministrando os cursos e tal, eu rotineiramente, todas as noites, eu faço assistência espiritual, eu estou em algum trabalho espiritual fora do corpo, tá? Isso é algo rotineiro, sim, é a minha vida, ok? Então, nessa época, eu tinha feito lá os trabalhos que eu tinha que fazer, eu participei das aulas que eu tinha que dar, né, e tal, e chegou um determinado momento que eu fui pro ambiente extrafísico de um lugar que eu gosto muito, que é o espaço do Wagner Borges, lá no Ipiranga. Eu fui para lá, né, que ali é como se fosse um entreposto energético espiritual, tá? Tem um fluxo enorme de pessoas que frequentam ali. Pelo menos naquele momento era extremamente intenso. O Wagner sabe disso, né? Eu falava, a gente brincava de que aquele ambiente não era dele, entre aspas, não era do Wagner, já era um ambiente dos manos em Minas, né? A gente brinca e chama os amparadores de manos em Minas. Era da turma, né? Ali virou um entreposto espiritual. Quase que isso aqui, só quem é muito fã de ficção científica vai associar. Era quase que uma Babylon 5, sabe? Uma estação espacial onde várias pessoas, várias raças, né, se encontram ali. Então é um ambiente muito legal. E aí eu terminei o que eu tinha que fazer e fui para lá, tá? E aí quando eu fui para lá, eu falei assim, bom, vou aproveitar que eu tô aqui e vou só fazer uma meditação. Vou ficar quietinho. Aí eu comecei a entrar no meu processo meditativo, comecei a fazer minhas técnicas e tal, né? A técnica tradicional dos yogis. Aí eu comecei a sentir que eu fui acalmando, que eu comecei a ter um grau de percepção de lucidez cada vez mais ampliado. Eu comecei a sentir não só aquele ambiente, eu me espalhava para além daquele ambiente. Aí chegou um determinado momento que eu comecei a achar um pouco demais, né? Porque a gente se conhece, a gente sabe até onde a gente né, tá, onde são os nossos limites. Eu tinha sacado que eu tinha ido além dos meus limites, além daquilo que eu conseguia normalmente numa prática de meditação. E aí, nisso que eu senti que estava demais, eu abri meu olhinho e vi dois chineses com as mãozinhas assim, né, aquelas posturas, vestido a caráter, e eles estavam me olhando e rindo. E sempre que esses chineses aparecem, eu já comentei, né? Sempre que eles aparecem, eu sei que vem alguma lição, assim, algum aprendizado que é desconcertante, ou é alguma lapada que eu vou tomar, que também é desconcertante, mas não no sentido de humilhante, no sentido de ser tão preciso, tão cirúrgico, que não tem como você ficar magoado, triste ou se achar um bosta, tá? Os caras
né, esses dois chineses, eles colocam as coisas para mim assim, ó, de uma tal maneira que eu só tenho que reconhecer a minha tolice quando é o caso. E aí naquele momento, né, que eu tava ali e tal, eles olharam para mim, um deles falou: ó, você quer aprender? Eu falei: claro, eu tô sempre disposto a aprender. Daí eles abriram um portalzinho e falaram: então vem com a gente. Aí eu fui com eles, passei o portalzinho. Eu estava muito bem, com um grau de lucidez absurdo, com uma sensação de estar permeando os espaços, né, de uma forma muito profunda, muito ampla. Então eu tinha uma percepção de unidade de uma maneira muito natural, não era nada racional, nada do tipo somos todos um, olha só, eu e o planeta, né? Não era essa coisa mística ou esotérica. Era uma expressão muito natural da minha permeabilidade em tudo que existia. Era algo natural. Então eu estava muito bem. E aí esses caras abriram outro portal e aí a gente saiu e eu vi um planeta. A gente estava no espaço e eu vi um planeta lá, aparentemente, né, grande. Eu estava a muita distância dele, mas para mim era como se eu estivesse vendo o planeta Terra, né, em termos de diâmetro, tá? O planeta Terra do espaço. Então, eu não sei qual era o tamanho desse planeta, se ele era muito maior que a Terra, menor, não sei. Do ângulo que eu estava olhando, ele era um planeta que, na minha imagem, parecia semelhante àquelas imagens que a gente tem do planeta Terra e tal. Depois, quando eu cheguei perto, quando eu fui chegando perto, fui vendo que o planeta era muito maior que o planeta Terra. Mas o fato é que, quando a gente chegou lá, aí eu fiquei sem saber e os chinesinhos falaram: vai lá naquele planeta. Eu falei assim: como assim? Ele falou: não, vai lá que você vai aprender umas coisas bem legais lá. Aí eu falei: beleza, e comecei a flutuar em direção à atmosfera do planeta. Então eu fui sentindo a minha sensação de permeabilidade do contexto. Não é que diminuiu, se tornou diferente. Todo aquele bem-estar que eu estava sentindo começou a não ter a mesma intensidade, a percepção de integração e tal. E aí eu comecei a entrar na atmosfera do planeta, comecei a descer. Aí lá de cima, eu estava alto, devia estar uns 300, 400 metros de altura, e eu vi dois seres caminhando, um do lado do outro, numa alameda, árvores de todos os lados, era como se fosse um calçadão assim, com árvores, sabe? Muita natureza. E conforme eu fui chegando nessa, cada vez mais próximo assim, esses caras pararam, olharam para trás na minha direção, tá? E eu tava flutuando já uns, sei lá, uns 300, 200 metros, estava mais próximo, bem no alto ainda. Daí eles olharam e falaram assim: oi, né? Tipo, quem é você? É tudo. Eu não posso dizer nem que era telepatia, porque era uma sensação de um sentimento que me, me transpassava. Era como se eu me comunicasse por um. Não era um pensamento, era um. Não posso dizer que seja um carinho, um amor, mas era uma sensação de trocas de presença. Eu não consigo colocar isso em palavras. Mas o diálogo ele se estabeleceu. E aí eu expliquei que eu estava ali, porque eu fui trazido por dois amigos que me disseram que eu ia aprender alguma coisa. E aí eles se entreolharam, né, os dois. Eram seres muito altos, eles deviam de ter mais de quase 3 metros ou mais de altura. E aí eles olharam um para o outro assim e falaram: olha, não há nada que a gente possa te ensinar agora, porque você ainda tem muito ruído, muito ruído. Então, só a sua presença aqui está começando a trazer o aflorar, né, gatilhos de algumas sensações que nós não temos aqui nesse planeta há alguns milênios. Você pode voltar depois, num outro momento? Tipo assim, eu fui convidado a me retirar porque eu estava gerando turbulência na espiritosfera daquele lugar. Tipo, sabe, você está fazendo com que pulsos
memórias de algumas experiências que a gente não tem há alguns milhares de anos aqui, você está começando a trazer isso, a possibilidade disso eclodir. Volta depois, quando você estiver melhor. Aí eu, né, consenti e fui saindo. Quando eu cheguei, os chinesinhos estavam rindo, assim, né? Maneira de dizer, de rolar no chão. Eles estavam rindo demais, demais. Aí eu já sabia qual era a lição, né? Daí eles perguntaram para mim, e aí, o que você aprendeu? Eu falei assim, eu aprendi que eu sou. No primeiro momento eu falei, eu não aprendi porcaria nenhuma, depois eu falei, eu aprendi que eu tô cheio de ruído. Aí eles me explicaram o seguinte, que o estado que eu saí do planeta equivaleria eu estar num nível de densidade próximo àquilo que seria o máximo, ou melhor, o nível de sutileza. Vou colocar dessa forma. Eu estava tão sutil, tão ordenado, que equivaleria ao que era possível atingir como máximo no nosso planeta, ok? Aquela sensação de estar diluído, de sentir tudo, né? E aí eles me explicaram que aquele planeta que eu fui era um planeta físico, não era extrafísico, nada disso. E aí esses chineses foram me explicando que a lição que eu fui aprender, além de, né, de me sacanearem para eu perceber que eu estava cheio de ruído, era de que em alguns lugares do universo a matéria concreta, disso que nós chamamos de matéria física, está organizada de uma maneira muito mais eficiente do que a matéria que a gente diz ser a mais eficiente organizada no nosso plano astral. Um lugar físico material ele era mais sutil do que o lugar mais sutil do nosso plano astral. A matéria física estava melhor organizada do que aquilo que a gente chamaria de matéria astral aqui. Em outras palavras, o plano astral mais sutil do nosso planeta era mais denso do que aquela matéria física que estava ali, naquele cantinho da nossa galáxia, que eu não sei aonde é. Para esse tipo de coisa, eu sou relapso. Eu não pergunto onde é, de onde veio, que tipo de raça. Eu não tô nem aí para isso, de verdade. Não tô nem aí, tá? Então, esse lance que o Eduardo coloca como os caras eram tão sutis que já não tinham mais quase diferença entre o corpo físico e o astral. É um paradigma nosso de achar que o que é mais sutil é melhor, tá? Então eu contei a minha experiência só para chegar nessa conclusão. O que é mais sutil não necessariamente é o melhor. É só uma referência nossa aqui. Então, eu estou falando também isso para que a gente, ao observar as narrativas, não só do Eduardo, mas de todo mundo, inclusive a minha, para a gente ficar consciente de que existe um viés, de que essas narrativas elas são construídas com base num conjunto de crenças, num conjunto de expectativas e também de algumas experiências que podem ter sido concretas e reais, mas que por conta desses, digamos assim, desses véus, né, ideológicos, crenças, culturais, faz com que a gente ressignifique essas experiências concretas para que elas se adequem à forma como a gente está habituado a enxergar o universo, tá? Então, vamos ponderar sobre esse aspecto. E vamos lá, vamos escutar o restinho. Então eles conseguem ver facilmente os espíritos. Então eles me viam quando eu estava lá. Eles me viam como encarnado, fora do corpo, né? E me cumprimentavam. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. Aí ele me trouxe de volta e ele falou, você faz isso sempre, você sempre visita lá, que você não lembra, entendeu? Mas foi assim, excepcional, a energia. Quando você tem esse pensamento, eu convidei vocês a fazer essa viagem mental, porque quando você pensa nisso, você se conecta a esses planetas, a tudo isso que eu tô falando. Você se sente leve, se sente fora do negócio. Escreve embaixo se você, o que você sentiu quando eu convidei você a fazer essa viagem. Se quiser, volta o vídeo e faz de novo. Tá? Me fala se você sentiu bem, se você não sentiu nada, se você conseguiu se concentrar ou não, escreve embaixo. Então, assim, é uma experiência fantástica. Assim, mostra que a gente é muito pequeno, os problemas que a gente tem aqui são ridículos perto da imensidão do universo, e a gente não é nada na realidade, nós somos um pontinho. Você se sente leve porque você se conecta com as energias superiores. Você não se conecta só com o espírito, mas também com as energias naturais que estão no universo, né? E você se sente leve, você se sente mais
tem gente que vai sentir mais dentro de casa. Porque você, quando sai desse planeta primitivo que a gente vive, você pode se sentir muito melhor, muito melhor. Então, Vamos lá. Eu entendo completamente o que ele está falando, com você se sentir leve e tal, porque assim, é o jeito que ele traduziu a experiência dele, com a linguagem dele, com os referenciais dele, mas querendo dizer basicamente a mesma coisa que eu disse, né? É uma sensação, quando a gente está nesse patamar de experiência mais ordenada, é uma sensação que ele traduziu como leveza e eu traduzi como um espalhamento. É como se eu me sentisse em contato, como ele até ele falou, né, das energias naturais do universo. É como se não tivesse mais diferença. Mas isso é uma perspectiva muito do nosso contexto, tá? É do nosso contexto em que a gente está inserido. Quando eu mudei de contexto, aquilo que aqui é visto como uma experiência fabulosa foi visto como ruído em outro lugar. Foi visto como um possível deflagrador de turbulência. E eu fui convidado a me retirar. Então, dentro dos nossos parâmetros, dentro daquilo que a gente tem como referência, esse estado que o Eduardo está traduzindo, né, do jeitão dele, é o estado que a gente colocaria aqui como o ótimo, né? O mais sutil, o mais elevado. Mas isso é aqui, é dentro da nossa perspectiva. Quando ele fala que lá no lugar onde ele foi, basta a gente se reportar a experiência dele que a gente vai entrar em contato, eu sinto dizer, mas não é assim, tá? Isso não vai acontecer. Eu posso entrar em contato com alguma expectativa ou com alguma construção emocional a respeito da experiência que ele está compartilhando, ou, por exemplo, que eu compartilhei. O fato de ter compartilhado a minha experiência e ele compartilhou a dele, fez com que, ou pode fazer com que, um sem número de gatilhos emocionais se deflagrem e algumas pessoas vão ficar ou em choque, para com isso, que viagem, ou vão ficar, nossa, como é fantástico o universo, ou seja, algumas pessoas vão se sentir impelidas, motivadas, e outras vão se sentir desconfiadas, o que é natural. O que eu quero dizer é, o relato vai gerar gatilhos emocionais que vão ser possivelmente utilizados por cada um de nós para construir uma sensação de. Essa sensação de não é a mesma coisa da gente se conectar com as energias desse lugar e blá 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 blá, tá? Infelizmente não é do jeito que o Eduardo está colocando. Isso é mais um desejo, é mais uma expressão, mais uma vez, de uma crença do que um fato em si. As coisas que nos conectam verdadeiramente, né, com, por exemplo, esse local que eu descrevi ou o local que o Eduardo descreveu, são as coisas que a gente de fato realizou espiritualmente. Então, se eu internamente tenho de verdade a realização de um princípio de quietude, de um princípio de fraternidade, ou seja, lembra que eu falei no início? Aquela percepção de uma diluição dos princípios hierárquicos, da observação do outro como um semelhante, tá? Como alguém diferente. Somos diferentes, mas essencialmente somos equivalentes. Somos equivalentes. Então, esse princípio de equivalência, quando isso se estabelece não como discurso, mas como uma experiência, aí a gente consegue entrar em contato com algum tipo de energia desse tipo que ele falou. Tá? Pelo mero fato de eu me lembrar de algo, não faz com que eu entre em contato com esse algo. Tudo bem? Por mais frustrante ou que possa parecer o que eu estou colocando aqui, mas é assim que funciona até onde eu pude observar que também não é a verdade absoluta, tá? Então ponderem a respeito disso que eu compartilhei. Joia, vamos lá terminar o nosso react. Então, galera, é isso aí, né? Deixa eu encerrar o evangelho, eu quero falar mais umas coisas aqui. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a todos nós que realizamos esse evangelho, que todos possam ter um excelente final de semana e que assim seja. Podem beber água agora,
E eu queria lembrar vocês o seguinte: nós estamos aí cada vez mais fortes no Instagram, no YouTube. Eu coloquei a Gabi Espiritismo Raiz, que manja muito, para poder cuidar das minhas coisas. Então hoje quem cuida do meu Instagram e das coisas é ela. E eu peço o apoio de vocês, sempre curtindo, sempre deixando like, né? Obviamente. Assistindo. Já peço também para que vocês, ó, deixem um like aqui também, curta aqui também, tá joia? Boa lembrança aqui do Eduardo. O vídeo inteiro até o final, deixando comentário e se inscrevendo. Se você não está inscrito, se inscreve aqui, vem curtir um pouco do Espiritismo, coisa bem leve, bem legal. Galera, muito obrigado a vocês todos. Vou terminar agora o Evangelho. Que Jesus abençoe a todos vocês esse final de semana. Até a próxima. Pronto. React feito. Esse era o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de compartilhar também o meu ponto de vista. E é sempre bom lembrar que aqui as minhas reações são sempre ao conteúdo e não a pessoa que está ali propagando o seu conteúdo. E é sempre no sentido de trazer um contraponto, de ampliar um pouquinho a visão que está sendo, ou do assunto que está sendo compartilhado, beleza? Então, mais uma vez, obrigado a vocês que estão aqui comigo ao vivo. E aí, a gente se encontra num próximo momento. Valeu, até mais.